Antes de mais, agradecer então a presença de todos vós aqui hoje, esta manhã, nesta Escola Dominical de Adultos, e agradecer àqueles também que nos veem e nos assistem nas redes sociais aqui da nossa igreja. Que o Senhor ricamente vos abençoe e nos abençoe aqui a nós que estamos presentes. E que o Santo Espírito de Deus possa fazer, acima de tudo, a sua vontade e nos guiar ao longo destas 6 sessões, já que vamos abordar a Carta aos Romanos, os seus ensinamentos, as suas advertências. E só mesmo pelo poder do Espírito Santo, irmãos, nós poderemos ter uma leitura minimamente enquadrada naquilo que é a vontade do Senhor. Muito bem. Posto isto, eu gostaria de começar por falar-vos do tema da carta aos Romanos, que é uma resposta completa, diria, uma resposta completa, lógica e inspirada a uma grande pergunta. Eu diria que é mesmo uma grande pergunta que se encontra em Jó, no capítulo 9 e no versículo 2. Não sei se é possível projetar essa pergunta que se encontra aqui neste capítulo. Jó, capítulo 9, versículo 2, em que tem uma pergunta neste versículo que diz que: como pode o mortal ser justo diante de Deus? Esta leitura que eu estou a fazer é NVI, Nova Versão Internacional, diz: como pode o mortal ser justo, se achar justo na presença de Deus, aos olhos do Senhor? E este é o tema desta carta aos Romanos. Vem-nos explicar como é que isto pode ser possível. No Antigo Testamento, nos Evangelhos e até mesmo no livro de Atos, encontramos várias ou diversas passagens, irmãos, com ensinamentos relativos à doutrina que constitui a base da carta aos Romanos. Isto é, a justificação pela fé. E é isto que vamos abordar na carta aos Romanos. Tem a ver com a justificação pela fé, como e quem é que se pode encontrar justo aos olhos de Deus. Está claro, irmãos? Este é o tema central desta carta. Foi Paulo quem reuniu estes ensinamentos, assim como as revelações que Deus lhe confiara. E Paulo deu esta obra completa, esta explicação encontrada neste Novo Testamento, incorporada nesta carta, que muitas das vezes, irmãos, ela é denominada como a Catedral da Fé Cristã. A Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos. Os irmãos vão ver que existe em toda a carta, toda ela converge para uma coisa que tem a ver com a doutrina da salvação. Tem a ver com a justificação do homem perante Deus. E esta é a proposta que eu gostaria de vos trazer, porque a carta é vasta e tanto teríamos para abordar aqui, mas eu gostaria de ficar centrado nesta temática, está bem? E a proposta que vos trago, eu ordenei aqui da seguinte maneira, que é a justificação dos pecadores, porque todos são pecadores, todos, judeus ou gentios. Portanto, vamos falar da justificação dos pecadores, a santificação dos justificados, e reparem o encadeamento. Portanto, como é que o pecador é justificado? Uma vez justificado, a santificação desses justificados e a glorificação desses santificados. Portanto, de pecador a justo, de justo a sua santificação e depois a glorificação dos santos. Tudo isto só é possível por intermédio de uma única coisa, que é o que trata a carta aos Romanos: a fé.
a fé. Juntamente e operada através de quem, irmãos? Pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. E é assim que a coisa tem encadeamento. Está bem? E é isto, e desta forma, organizado desta forma, os irmãos podem optar por organizar os vossos estudos pela forma que acharem melhor. Esta é a forma que eu encontrei para vos trazer esta carta aos Romanos. Posto isto, irmãos, porque é que ela foi escrita? Se abrimos as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 16, no versículo 1 e versículo 2, nós encontramos o seguinte: que na última visita de Paulo a Corinto, ele encontrou uma mulher chamada Febe. Febe era uma mulher cristã, irmãos. Era uma mulher cristã que ela ia a Roma. E Paulo aproveitou esta oportunidade que esta mulher ia a Roma e entregou-lhe a ela a carta que ele redigiu à igreja de lá, isto é, à igreja em Roma. Nessa carta ele falava de uma futura visita que ele iria fazer a Roma e ele dava uma declaração de verdades que já lhe tinham sido reveladas pelo Senhor. Então, ele encontra esta mulher Febe ia a Roma, e é através de Febe que a carta parte de Paulo a Roma, levando declarações que o Senhor já lhe tinha revelado acerca da fé, acerca da justificação, acerca da salvação, de todo aquele que crê em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Está bem? Sim? Quando é que esta carta foi escrita? Isto também é importante, só para podermos fazer algum enquadramento. Se abrirmos as nossas Bíblias em 2 de Coríntios, no capítulo 13, 2 de Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 1, diz lá no versículo que esta será a minha terceira visita a vocês. Isto é, Paulo escreve a carta aos Romanos antes da última visita a Corinto. É aqui que é redigido a carta aos Romanos e é entregue a Febe para levar a Roma. Já no que diz respeito ao conteúdo desta carta, irmãos, eu dividi esta carta em 3 partes. Os irmãos que quiserem tomar nota, eu colocaria o seguinte, desta forma. Uma parte doutrinária que fica entre o capítulo 1 e o capítulo 8. E aqui conseguimos encontrar a parte doutrinária desta carta. Aqui ele vai desenvolver o argumento de Paulo no que diz respeito à justificação pela fé. Doutrina. Uma parte dispensacional entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Isto é, do capítulo 1 ao 8 e depois de 12 a 16, Paulo trata da igreja. Aliás, nós tivemos aqui já anteriormente, eu já tive essa oportunidade e o privilégio de podermos estar a falar sobre as cartas pastorais. E é curioso que em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, ele trata de assuntos da igreja. E aqui também, de 1 a 8 e depois 12 a 16. Já no capítulo 9 a 11, ele afasta-se por um certo tempo desse assunto da igreja e vem falar sobre o tema de Israel e mostrar a relação que o povo tinha de Israel com o plano divino. Que plano é esse divino, irmãos? O plano da salvação. O plano da salvação. E nós vamos falar desse plano nestas 6 sessões. Porque sermos justificados perante o Senhor, sermos santificados perante o Senhor e sermos glorificados no Senhor faz parte do plano da salvação. Esta secção responde à pergunta:
muito importante, que é: que lugar é que ocupa a nação judaica, os filhos de Deus, os primeiros escolhidos do Senhor, perante o plano da salvação? E já agora, e todos os outros? Como é que eles se enquadram neste plano? Por fim, temos uma vertente prática, irmãos, do capítulo 12 ao capítulo 16, que contém, acima de tudo, a exortação à vida cristã. Como é que nós nos vamos organizar ao longo destas 6 sessões? Este será o esboço. Este será o esboço, irmãos. Vamos falar da condenação, porque não há um só justo, um só sequer na face da terra, diz a palavra do Senhor. Vamos falar da justificação, que fica aqui entre o versículo 21 do 3º capítulo ao versículo 21 do 5º capítulo. A santificação, capítulo 6 a 8. A dispensação, entre o 9 e o capítulo 11. E, por fim, a exortação, no capítulo 12 a 16. Este vai ser o esboço do nosso estudo. É assim que nos vamos organizar nas próximas sessões. Então, a ideia central de hoje, e hoje eu não queria irmos demasiadamente a fundo, porque queríamos começar a justificação na próxima sessão. Eu diria que Paulo, o apóstolo dos gentios, e o Zé Carlos já aqui esteve connosco também, reafirmando isto muitas vezes, quando falou sobre a carta aos Coríntios, Paulo, o apóstolo dos gentios, chamado para apóstolo dos gentios, foi divinamente escolhido, irmãos, para pregar o Evangelho de Deus, para que houvesse o cumprimento escatológico da dupla promessa que Deus deu. Primeiro, a restauração de Israel e, segundo, a conversão dos gentios. Paulo foi escolhido por Deus, irmãos, divinamente escolhido por Deus, para que se cumprisse estas duas promessas escatológicas. Os irmãos recordam-se da conversão de Paulo, seguramente. Recordam seguramente do nome que ele tinha, que era Saulo, e a forma como o Senhor tratou de Saulo, e surgiu a figura de Paulo, não é? Não restam grandes dúvidas, irmãos, que para aquele que era dos maiores perseguidores dos cristãos, a forma tremenda, extraordinária e divina como ele foi usado em toda a Igreja cristã até aos dias de hoje, pelo poder do Santo Espírito de Deus e pelo poder de Deus em si próprio. Habitualmente nas cartas antigas, elas consistiam em 3 partes, as cartas. Uma tem a ver com a identificação do remetente da carta. Se formos aqui à carta de Romanos, irmãos, e abrirmos no capítulo 1, e se lermos do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos a identificação do remetente desta carta. E começa logo por fazer essa clara identificação, quando a carta começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e tem o resto da identificação deste remetente, que se chama Paulo, até ao versículo 6. Também era prática nas cartas antigas, logo de seguida, vir a identificação dos destinatários da carta. A quem é que se destinava esta carta que Paulo, servo de Jesus Cristo, estava escrevendo? E nós vemos isso no versículo 7. E também começa logo por identificar os destinatários a quem Paulo escrevia, porque começa dizendo o seguinte: a todos os que estáis em Roma. A todos os que estáis em Roma. Daí a carta ser aos romanos. Isto é, a todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo em Roma. Então é Paulo quem escreve e tem um destinatário muito claro logo no início desta carta para todos nós. A todos, judeus ou gentios, que estavam em Roma.
E por fim, também tinha sempre uma parte bem clara que tem a ver com a saudação. Era um hábito de estar bem definida a saudação a esses destinatários. E nesse mesmo versículo 7, na segunda parte do versículo, ele termina com a saudação a todos os que estáis em Roma. Diz: amados de Deus, chamados para ser santos, e agora sim a saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Esta era uma prática das cartas antigas. Eu que escrevo, a quem estou escrevendo, e te saudo nessa mesma carta. E aqui conseguimos validar esta questão também nesta carta de Paulo. É provável, irmãos, que nesta carta a introdução seja muito extensa e muito longa. E eu creio seguramente ser porque Paulo ainda nem sequer conhecia os irmãos em Roma, porque Paulo não fundou aquela igreja em Roma. Paulo ainda não tinha visitado Roma, irmãos. Muito possivelmente, aquela igreja terá sido fundada por judeus que, pela altura do Pentecostes, assistindo ao que se assistiu no Pentecostes, tenham aceito o Senhor Jesus Cristo. E quando retomam a Roma, tenham fundado judeus convertidos a Cristo, ali então, a igreja em Roma. E ali se foram formando seguramente e se convertendo também gentios, ali naquela igreja em Roma. E Paulo estava a escrever a todos esses que ainda não os conhecia, mas que lhes diria que iria visitá-los. E enquanto visita e não visita, porque ele estava ainda às portas da terceira viagem a Corinto, aproveita a fé, porque já que vais lá, pega a minha carta e entrega-lhes. Este é o contexto da carta dos Romanos. Está bem? Então ele, muito possivelmente, para fazer aqui algum enquadramento, até porque os irmãos na igreja em Roma também ainda não conheciam Paulo, então ele alongou-se seguramente mais nesta carta, porque os destinatários lhe eram desconhecidos fisicamente, de parte a parte. Por toda esta carta aos Romanos, irmãos, há uma ideia declarada e bem desenvolvida por Paulo. Uma ideia em torno do seguinte, em torno do Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse que ocupa a posição central da carta aos Romanos. O Evangelho segundo Cristo. Assim, o capítulo 1, no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, irmãos, contém de uma forma muito resumida este tema de toda a carta, em que diz que o Evangelho é, abram lá no capítulo 1, versículo 16, que diz que não me envergonho do Evangelho, ponto número 1, irmãos, porque é o poder de Deus para a salvação. Continuando no versículo, ponto número 2, irmãos, de todo aquele que crê. E de todo aquele que crê em quê? Em Jesus Cristo. Ponto número 3. Primeiro, o judeu, a nação de Israel. E ponto número 4, terminando o versículo, e também do grego. Isto é, a salvação ao alcance de tudo e de todos, desde que creiam no Evangelho segundo Jesus Cristo. E a salvação está ao alcance de todos. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Esta é a grande novidade que Jesus veio trazer ao mundo, irmãos. Não só daquele que conhece a lei, não só daquele que estudava a lei. A salvação não é por um grupo restrito, a salvação não é por um grupo exclusivo, a salvação não é só para quem tem dinheiro, a salvação não é só para quem tem bens, a salvação não é só para quem dá bom dia e é reto e se acha justo, porque justo não há um só sequer. A salvação é para todos.
até para o mais miserável homem à face da terra. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo quis deixar isso muito claro, irmãos, à igreja em Roma. E Paulo quer deixar isso muito claro, irmãos, a todos nós aqui presentes, ou a qualquer um que nos possa escutar esta manhã. Por mais miserável que nós sejamos, por mais escabroso o pecado que nós possamos ter, todo aquele que crer em Jesus como único e suficiente Salvador, único Salvador, porque só Ele tem o poder para salvar, pelo poder de Deus, pode ser justificado perante Deus e responder à grande pergunta que nós começámos esta escola dominical, que é: quem pode se achar justo na face do Senhor? Através de Jesus Cristo, pela fé. E este é o tema desta carta. Entre muita coisa que podemos falar sobre a carta, este é o principal. Amém? Então temos isso mesmo, irmãos. A resposta à grande pergunta inicial. Já no versículo 17 do primeiro capítulo, existe uma expressão que é: o justo viverá pela fé. Uma expressão tão conhecida por todos nós, não é? O justo viverá pela fé. E trata-se de uma afirmação, irmãos, não é uma indagação, é uma afirmação. O justo viverá pela fé. E fé também é sinónimo, irmãos, acima de tudo, de fidelidade, obediência e fidelidade ao Senhor. É uma atitude de quem crê, e porque crê pela fé será salvo, então é fiel a quem crê e é obediente a quem crê. Eu penso não estar errado, aqui na primeira parte falava-se de que temos que fazer a nossa parte. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque queremos, não somos forçados. Porque é lógico, porque é natural, porque nos é dado a entender no que queremos. Nós não queremos numa coisa abstrata, nós sentimos o que queremos, nós percebemos a quem queremos, então somos fiel a quem percebemos e obedientes no que queremos. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E isto está em Romanos 5, no versículo 1, irmãos. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente. Vive pela fé no Senhor. Os irmãos sabem o que é viver pela fé no Senhor? Amém. Quem é justificado por Cristo, irmãos, aprendemos a viver pela fé no Senhor Jesus. A primeira vez que aparece esta expressão de viver pela fé, irmãos, está lá registado em Abacuque, o livro do profeta Abacuque, no 2º capítulo, no versículo 4. É aqui que aparece a primeira expressão que Paulo relembra na sua carta aos Romanos, neste versículo 16. Ele está a parafrasear aquilo que estava lá em Abacuque 2,4, que o justo viverá pela fé. Quando o profeta Abacuque falou sobre isto, irmãos, ele estava a sinalizar a necessidade do povo poder continuar a confiar no Senhor, independentemente daqueles ais todos que lá estão escritos em Abacuque. Porque o povo estava a ser oprimido, fustigado, e parecia que as circunstâncias não mais mudavam na vida. E houve ali uma série de ais que são colocados a Deus. Até quando, Senhor? E tantas vezes nós fazemos estas questões no nosso dia. Até quando se mantêm as coisas assim? Até quando terei eu que sofrer desta maneira? Ou até quando permites tu, Senhor, que tudo isto aconteça? Não é? Há uma série de ais que o profeta coloca em Abacuque, coloca a Deus. E é aí que há a primeira expressão, o primeiro registro desta expressão na Bíblia no Antigo Testamento, que Paulo vai rebuscar para este versículo 16 na carta aos Romanos.
O justo viverá pela fé. Não é por obras, não é pela tua força, não vai ser no teu querer, nem na tua vontade. Havia de ser isso. E Deus agora lá anda aqui para fazer as vontades de cada um, não é? Não. Tu viverás pela fé. E olha, Lourdes, isto encaixa muito bem. A minha graça te basta. Pela fé em Jesus Cristo é que nós chegaremos lá. Viveremos. E aqui o viveremos não é só aqui. É por toda a eternidade. Pela fé. Pela fé, irmãos. Israel estava a passar por injustiças lá nesta parte do Abacuque e o profeta reclama ao Senhor por isso. E tantas vezes nós reclamamos também por isso, não é? E a resposta está muito interessante, irmãos. O término de Abacuque resume claramente o que é viver pela fé. Ainda que tudo possa ruir à nossa volta, a fé permanece, sabendo que o Senhor é connosco e nunca nos abandonará. Pela fé viveremos. Amém? É confiar e alegrarmos no Deus da nossa salvação, irmãos. Mesmo que tudo desmorone. Viveremos. Então a expressão o justo viverá pela fé pode significar duas coisas. Coloco eu aqui. Para cada um poderá significar outras mais, mas eu colocaria a seguinte. Pode significar tanto o modo como guiamos a nossa vida, e o justo vive pela fé, porque a nossa vida tem um modo próprio de ser conduzida, irmãos, diferente da condução da vida que leva ao mundo, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E pode também demonstrar a convicção que nós temos sobre o livramento de Deus nas nossas dificuldades. Quando nós somos confrontados com dificuldades na nossa vida e olhem que elas aparecem, e às vezes de que maneira, uma das formas de nós podermos provar a palavra viva no nosso dia é a forma como nós sabemos e enfrentamos a dificuldade na certeza, pela fé, do livramento do Senhor sobre a circunstância. Isso sim, o justo viverá pela fé. Amém? Quando Paulo cita o profeta Abacuque aqui em Romanos, e depois mais tarde Paulo volta a citar esta expressão, irmãos, lá em Gálatas, no 3º capítulo, no versículo 11, o significado que ele nos traz e que nos mostra é que as pessoas são salvas pela fé, não pela maneira como elas vivem, não pela maneira como elas se comportam somente, não pelas obras que elas fazem, mas naquilo em que elas creem. E isto é tão importante podermos começar a chegar a essas conclusões. Não é só pelo que vestes, não é só pela postura do corpo, é pelo interior da tua alma. É pela fé. Por ele, toda a pessoa justa vive em fé. Isto é, de fé em fé. Porquê é que é de fé em fé? Porque é como se fosse um ciclo. É como se fosse um círculo. A fé é dada por Deus. Somos justificados em Cristo. E caminhamos com confiança em Deus. Porque sabemos em quem queremos e no que queremos. Por isso é que Paulo diz, de fé em fé. Portanto, o justo viverá pela fé e significa que a fé deve estar presente na vida do crente, no nosso dia-a-dia, irmãos. Do princípio ao fim. E diz respeito à nossa vida aqui, assim como diz respeito à nossa vida na eternidade. Ainda aqui no versículo 17, irmãos. Ainda aqui no versículo 17. Paulo também parece assumir aquele papel do sofredor lá em Isaías. E é muito interessante fazermos estas relações com Isaías. Eu trouxe aqui algumas curiosidades e gostava de vos ler. E é muito interessante esta relação. Paulo em Romanos diz que é servo do Senhor. Romanos 1, não é?
Se abrirmos Isaías 42, no versículo 1 e versículo 9, diz a palavra do Senhor: Aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma, porei o meu espírito sobre ele e a justiça trará às nações. Se nós abrirmos em Isaías 50, um pouco mais à frente, do versículo 4 ao versículo 11, diz a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: Onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a rejeitei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Por causa das vossas maldades fostes vendidos, por causa das vossas transgressões foi vossa mãe repudiada. Quando eu vim, porque ninguém apareceu. Quando eu chamei, porque ninguém respondeu. Escolheu-se tanto a minha mão que não a posso remir. Ou não há mais força em mim para livrar. Com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto. E os seus peixes deixarão mal por falta de água e morrem de sede. E vão por aí fora até ao versículo 11, irmãos. Paulo foi chamado. 1 de Romanos. Paulo diz, chamado por Deus. E se formos a Isaías 41:9, a palavra do Senhor diz: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Irmãos, deixem-me colocar aqui uma questão. Não fomos todos nós chamados pelo Senhor? Todos. Não é só Paulo. Todos nós somos chamados pelo Senhor. E desde o ventre da nossa mãe. Criados pelo Senhor, irmãos. E chamados por Deus. E nós escutámo-lo. E nós hoje estamos aqui. Seguindo e sabendo a quem queremos no Senhor. Quando lemos que alguém foi chamado por Deus, não nos podemos esquecer do seguinte, irmãos: eu e tu também fomos chamados. E também temos a nossa parte para fazer. Amém? Ainda por ser chamado, Isaías 42:6, irmãos. 42:6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Não foi isto que aconteceu com Paulo, irmãos? Não é isto que o Senhor quer que aconteça connosco, irmãos? Não é sabermos levar o Evangelho até aos confins da terra, irmãos? Luz para os gentios. Paulo é apóstolo e é enviado, diz ele lá no capítulo 1 e no versículo 1, logo na sua apresentação de Romanos. Agora abram Isaías 6:8. Isaías 6:8 diz a palavra do Senhor o seguinte: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Paulo foi enviado. Paulo disponibilizou-se. Paulo ouviu a voz do Senhor. Paulo disponibilizou-se. E nós também. E nós também, irmãos. E Paulo é enviado para compartilhar as boas novas. Em Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 7, diz exatamente isso. Ele é chamado para compartilhar o Evangelho. E em Isaías 40, no versículo 9, irmãos, voltamos a abrir as Bíblias um pouco mais à frente.
40, no versículo 9, diz: quanto a ti, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte, e tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não a temas, e diz às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. Isto é, anunciar a todo aquele que não conhece Cristo, com voz firme, sabendo o que está a dizer, crendo naquilo que diz, e anunciai a todo o mundo que aqui está o único Deus, um só Deus, Jesus Cristo. Então, é curioso fazermos este paralelo. Paulo se disponibilizou, Paulo se levantou. Um homem que é tão estudado, os seus ensinamentos que são tão lidos, inspirados por Deus, devem servir de inspiração para cada um de nós, irmãos. Porque o Senhor nos quer levantar a cada um de nós para a salvação de todos, não só dos que conhecem a lei, mas para a salvação de todos. E para isso, irmãos, tem que haver um Paulo em cada um de nós. Amém? Tem que haver um Paulo em cada um de nós. Então, Paulo começa o seu grande argumento da justificação pela fé, definindo a premissa maior, a saber que o mundo inteiro é culpado perante Deus e que o mundo todo está sob condenação. E o pecador tem que saber disso. Que está em pecado e que está condenado. E que só um o pode salvar. E Paulo demonstra que, eu diria, 3 questões para terminar, irmãos. Eu não sei se a irmã ali da recepção, entretanto, pode avisar as irmãs das classes lá de cima, que entretanto também iremos terminar em breve. Paulo demonstra 3 questões. Primeira questão: os pagãos estão sob condenação. Se formos à carta aos Romanos, à carta que nós estamos aqui a debruçar o nosso tempo, os pagãos estão sob condenação. Eles recebem, no princípio, uma revelação de Deus, versículo 19 e versículo 20, irmãos. No primeiro capítulo de Carta aos Romanos, 19 e 20, diz: visto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo a que estes homens são indesculpáveis. Isto é, não há um só desculpável na presença do Senhor. Um só. Porque toda a criação, mesmo aquele que não conhece Jesus, mesmo aquele que não conhece o Senhor, toda a criação aponta para Ele. Toda a criação, irmãos. Toda a criação. Só que eles rejeitaram esse conhecimento. Eles rejeitam. Versículo 20, irmãos. Eles rejeitam. E a rejeição da luz levou a uma coisa, irmãos. A rejeição dessa clareza do Senhor levou a uma coisa. Levou à ignorância espiritual. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a ignorância espiritual, normalmente, irmãos, leva a uma outra questão, que tem a ver com a idolatria. Versículo 23 a 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para se desonrarem seus corpos entre si. 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E por norma a idolatria, irmãos, dá lugar à corrupção moral. Versículo 26 a 32. Os irmãos que leiam versículo 26 a 32. Isto é uma sequência. O irmão Orlando tantas vezes diz que depois isto entra, que é um abismo puxa outro abismo. E vamos todos por aí abaixo inspirá-lo.
E Paulo estava a retratar isto aos irmãos em Roma. Segunda questão. O judeu está sob condenação. Sim, o judeu está sob condenação. Porquê? Porque em vez de se humilhar pelo conhecimento que tem da lei, porque sim, ele teve conhecimento da lei, e ele, em vez de se humilhar, acabou por se tornar crítico e presunçoso, achando-se maior que tudo o resto, achando-se ser superior perante os demais, nomeadamente perante os gentios. E está errado, irmãos. Nós começamos por dizer que a salvação está ao alcance de todos aqueles que creem. E a presunção cegou para não compreender que aos olhos de Deus ele não é melhor do que qualquer outro pagão e que não tem lei. Ele não é melhor que um pagão que não tem lei. Capítulo 2 de Romanos, de 1 a 16, diz exatamente isso. Diz, portanto, os indesculpáveis, quando julgas que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que te julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Eu relembro palavras de Jesus perante os fariseus, em que lhe chamava raças de víboras, sepulcros caiados de branco. Conhecedores da lei, mestres da lei, contudo o Senhor não poupou as duras palavras a esses mesmos. Porquê? Porque se julgavam ser superiores por serem conhecedores da lei. E, na verdade, tão pecadores quanto qualquer outro. O conhecimento da lei agrava ainda mais a condenação, irmãos. E costuma-se dizer na gíria popular, a quem muito lhe é dado, mais lhe será exigido. Pois é. E que o Senhor tenha muita misericórdia de mim e todo aquele que, por alguma razão, verbaliza, se disponibiliza a falar da palavra do Senhor, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido. E o conhecimento da lei agrava essa condenação, irmãos, e torna ainda mais culpado do que os pagãos, que não possuem essa luz e esta clareza. E nós encontramos isto lá no capítulo 2, do versículo 17, irmãos, ao versículo 29. E terminando, terceira questão. Não há diferença entre o judeu e o gentio, porque ambos estão sobre o pecado, sem esperança alguma, irmãos. Sem esperança alguma de sequer serem justificados, quer por obras, quer por coisa alguma que seja feita pelas suas próprias mãos. E eu relembro que a carta aos Romanos, irmãos, estava a ser escrito não a quem estava fora da igreja. A carta aos Romanos estava a ser escrito aos irmãos em Cristo em Roma. Tal quanto o Senhor hoje fala aqui a nós, irmãos em Cristo em Alverca. Então, não nos devemos gloriar por qualquer obra, porque nós jamais seremos salvos, irmãos, pelas obras das nossas mãos, ou pela nossa força, ou pelo nosso querer, ou pelo nosso poder, mas sim pela crença em quem cremos, que é Jesus Cristo, pela fé. E é isto que nós vamos começar a tratar, irmãos, de forma muito séria, a partir da próxima lição, que vamos começar a falar sobre a conversão e a justificação aos olhos do Senhor. Está bem assim? Que o Senhor ricamente vos abençoe e que possamos estar aqui no próximo domingo, uma vez mais, em torno da carta aos Romanos. Deus vos abençoe.